A democracia do plenário desta Casa deu uma resposta a esse assunto. E na Câmara eu espero que esse assunto esteja definitivamente enterrado. Indagaram-me a respeito de uma PEC parecida que há no Senado Federal desde o ano de 2015, mas considero que esse pronunciamento da Câmara em relação a esse tema torna definitiva e resolvida esta questão. Eu, pessoalmente, sou contrário à volta da coligação, mas ou cedíamos nesse ponto ou passaria o distritão. Portanto, na ética do mal menor, derrotamos o distritão e voltamos às coligações. O senhor fale daquela porta para fora. Desculpa, eu estou na CPI, presidente. Deixa eu lhe dizer uma coisa. No meu estado, o caboclo é sábio. E aquele cara que morre pela boca é chamado de tucunaré. Não dê uma de tucunaré aqui, deputado. E eu espero que essa CPI traga bons resultados para o Brasil. Produza um efeito positivo para o Brasil. Porque o negativo já produziu muito. Afastou muitas empresas interessadas em vender vacina no Brasil que não se interessam isso mais. Não é verdade, isso não é verdade. Aí não dá. A semana foi bastante agitada na política e, claro, em Brasília. Esse Poder em Pauta chega em boa hora para darmos uma boa sobrevoada nos principais temas e analisar o impacto deles daqui para frente. Tem Bolsonaro derrotado, mas sem desistir de sua obsessão. Tem Congresso a pleno vapor e só de olho nas eleições. Tem CPI com showzinho do líder do governo e teve até, pasmem, tanque nas ruas. A semana definitivamente não foi para amadores. A CPI da Covid ouviu nesta quinta-feira, ou tentou ouvir, o líder do governo, o deputado Ricardo Barros, que foi acusado por Luiz Miranda como responsável em pedir propina na compra de doses da vacina indiana Covaxin. Ele atacou a comissão, a CPI foi suspensa e ele deve voltar em outra data como convocado. O presidente Jair Bolsonaro não foi tão histriônico quanto Barros, mas sua obsessão pelo voto impresso segue de pé na retórica, mesmo após a Câmara enterrar de vez a proposta. O governo não conseguiu atingir o mínimo de 308 votos a favor. E, para piorar, o Centrão, grupo que hoje forma a base de Bolsonaro, rachou e dividiu votos no plenário. Aliás, o próprio presidente ajudou nessa cisão ao receber tanques da Marinha no constrangedor desfile bélico que foi à porta do Palácio do Planalto no dia da votação. Ainda no campo eleitoral, a Câmara derrubou o chamado Distritão, que é o modelo em que os candidatos com mais votos para cargos legislativos são eleitos. Em troca, deputados aprovaram em primeiro turno a volta das coligações. Seria a sobrevivência dos partidos menores e dos nanicos. No Poder em Pauta de hoje, vamos abordar estes assuntos com os nossos jornalistas de Brasília, que cobrem o dia a dia da política. Acionando, portanto, nossos repórteres em Brasília, começando aqui por Vera Rosa. Olá, Vera, tudo bem? Olá, Emanuel, tudo bem? Olá, Frazão. Tem também Felipe Frazão, Apostos. Olá, Frazão. Olá, Emanuel, bem-vindo de volta de um merecido descanso. Olá, Vera Rosa, sem descanso, né? A gente não tem descanso nesses últimos dias. Obrigado, Frazão, mas olha, essa semana deu para esquecer tudo dos 15 dias que eu tive de descanso. Na sério, foi uma semana bastante intensa aí na cobertura política, né? Eu que estou aqui em São Paulo, imagino para vocês aí diretamente na capital federal. A gente vai tentar de alguma maneira dar conta dos principais aspectos nessa nossa conversa de hoje, aqui nossa conversa quinzenal. Eu queria começar, pessoal, falando um pouquinho sobre o depoimento do líder do governo, Ricardo Barros, na CPI da Covid, que se deu nessa quinta-feira. Na verdade, foi um fracasso o depoimento dele, porque terminou da pior maneira possível, com discussão, enfim, enfrentamento. Ele colocou ali, digamos, o dedo na cara da CPI, né? Enfrentou, tentou empurrar argumentos virando um pouco o jogo, né? Dizendo que não era o governo que era o corrupto, a CPI que estava evitando que empresas
se interessassem por oferecer vacina ao Brasil, revoltou todos os senadores e, enfim, aquela barafunda se deu no Senado Federal. Vera Rosa, queria que você falasse um pouquinho para a gente dessa estratégia do Barros aí, apostar na confusão. Me parece muito parecida com do presidente que ele representa lá no Congresso, né, Vera? Exatamente, Emanuel. O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, partiu para o ataque total, chegou à CPI e disse que a CPI estava atrapalhando a compra de vacinas porque ninguém queria mais vender para o Brasil para não se expor à CPI. Afastou muitas empresas interessadas em vender vacina no Brasil que não se interessam mais. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Aí não dá. Isso nós impedimos. Nós impedimos que houvesse roubo. Afastou. Ganhassem dinheiro com afastou aonde? Entrou num bate-boca com os senadores e foi uma cena assim lamentável, porque teve que ser interrompida a sessão e agora o presidente da CPI, Omar Aziz, disse que ele vai ser convocado. Hoje ele estava na condição de convidado. O que muda é que, como convocado, ele é obrigado a dizer a verdade. O Ricardo Barros, que é ex-ministro da Saúde, né, que foi ministro no governo Temer, disse que para ele isso não tem a menor diferença, que a CPI tem que respeitar a imunidade parlamentar, que ele está lá falando a verdade, que ele não vai permitir que se denigre a imagem dele e do governo Bolsonaro, ou seja, partiu para a ofensiva total. E aí, no final, o Omar Aziz disse o seguinte: eu avisei que tucunaré morre pela boca. Isso sim. No meu estado, o caboclo é sábio. E aquele cara que morre pela boca é chamado de tucunaré. Não deu uma de tucunaré aqui, deputado. Mas ele negou, o Ricardo Barros negou qualquer influência ali na compra da vacina indiana Covaxin, aquela, né, que foi suspensa. Portanto, nunca tratei de Covaxin, já afirmei isso várias vezes. A CPI, a próxima vez, vai dar uma boa audiência. Se a gente puxar a ficha corrida do Ricardo Barros, Frazão, vamos ver que em matéria de rolo, digamos que não é nenhuma novidade que o Brasil está conhecendo agora, mas é alguém que chegou ali com chegou empoderado nessa CPI. É porque ele é líder do governo, é isso, Frazão? É porque ele atua assim, né? A Vera está falando que ele partiu para o ataque, e ele sempre parte para o ataque, né? E ele foi envolvido nisso, vamos lembrar, ele deu uma declaração para a gente do Estadão. Eu estava com meu colega Vinícius Valfré na cama, né, e ele passou pelo corredor e ele ameaçou enquadrar a Anvisa, né? Ele tem uma postura, né, assim, bastante ofensiva, de uma política combativa mesmo. Ele ele desafia quando os interesses dele ou o que ele acha correto não estão sendo atendidos, ele vem a público, ele põe o dedo da cara, ele vai para uma ofensiva mesmo. E ele ameaçou naquela época justamente enquadrar, né? Ele falou, nós vamos enquadrar a Anvisa, porque ele achava, assim como hoje ele está dizendo que a CPI atrapalha, porque agora ninguém vai querer vender vacina, naquela época ele dizia que a Anvisa, com quem ele tinha já há algum tempo alguns dissabores, desde a época de ministro, ele achava que a Anvisa, a diretoria da Anvisa, estava demorando demais a liberar, a dar aval, né, ao uso emergencial de algumas vacinas, determinadas vacinas aqui no Brasil, e que por isso estava também atrapalhando. Então a diretoria da Anvisa estava fora da casinha. E justamente eram essas vacinas, como a indiana Covaxin, que poderia, com uma emenda que ele apresentou, né, ter seu aval para uso aqui no Brasil sem a necessidade de um novo processo na Anvisa, valeria o que a agência indiana aprovasse, a mesma coisa para a Sputnik da Rússia, e tem essa outra vacina CanSino também, que chegou a se negociar aqui no Brasil, essas três principalmente, que todas as três ainda estão sem uso aqui no Brasil, né? Inclusive no caso da Rússia, com contratos sendo cancelados por alguns governos estaduais.
Bom, vamos aguardar o próximo, então, depoimento do Ricardo Barros, ver como é que ele vai se comportar e como é que vai se comportar também os senadores ali da CPI da Covid, que vão fazer até uma consulta ali ao Supremo Tribunal Federal sobre como podem agir em caso de mentiras do líder do governo, Ricardo Barros. Como a gente tem muito assunto pela frente, a gente fecha o nosso primeiro bloco aqui do Poder em Pauta sobre CPI e vamos entrar agora num assunto importantíssimo, né, que movimentou muito não só os debates públicos, mas também os bastidores políticos nessa semana em Brasília, e eu me refiro diretamente ali ao Congresso Nacional, que fez, digamos, passar uma espécie de boiada ali com vários itens de uma suposta reforma eleitoral, enfim, dê o nome que você quiser dar, mas estão querendo mudar as regras do jogo eleitoral já para 2022. Eu dei a missão aqui para o Felipe Frazão tentar explicar em linhas gerais para a gente o que está acontecendo ali na dinâmica do Congresso, que tirou o distritão, aprovou a volta das coligações, que tipo de acordo tem sido costurado para que haja esses consensos que podem constranger a sociedade, mas aparentemente ali na Câmara está tudo resolvido, não é, Frazão? Houve um acordo final, né, Manuel? Mais ou menos assim, para a gente entender. Primeiro, o Congresso poderia ter que instituir, talvez, uma comissão permanente, comissão das fixas de reforma política, porque a cada ano pré-eleitoral tem uma reforma política. Eu estou aqui em Brasília desde 2015, cobrindo o Congresso com bastante atenção, e houve em 2015, houve em 2017, houve agora mais uma robusta, né? Está sendo feita por um grupo ligado ao Arthur Lira, um grupo de deputados a quem ele entregou essa tarefa de mudar a legislação eleitoral e partidária. E eles estão promovendo fundamentalmente tentativas de sobrevivência de partidos. Virou um balaio ali, uma boiada. Havia mudanças na forma de prestação de contas dos partidos, mudanças em como os partidos podem usar o dinheiro público que eles recebem, limitações, como passou hoje, né, a atuação da Justiça Eleitoral e do Supremo, quer dizer, agora a decisão deles que afete a forma como a eleição vai se dar vai ter que ocorrer um ano antes, assim como as mudanças legais na legislação, as decisões judiciais ou administrativas desses tribunais não vão ter efeitos imediatos, e nisso inseriu-se de tudo, inclusive algumas coisas que eram bode na sala, como o distritão, que era mudar o sistema de votação, só seriam eleitos os mais bem votados de cada estado, os deputados mais bem votados. Hoje em dia não, a pessoa, se não tem um deputado preferido, o cidadão brasileiro vota num partido, numa ideia ou numa coligação de partidos que o represente, isso seria descartado. E isso tudo, na verdade, era uma tentativa de truco, né? Eles estavam inserindo ali, esse distritão já tinha sido rejeitado 2 vezes pelo Congresso, e eles voltaram com isso, porque, na verdade... Foi em 2015 e em 2017, né, que tentaram... Exatamente, uma com o Eduardo Cunha ainda. E foi barrado. Mas agora houve um acordo com os partidos de oposição, né, para derrubar o distritão, para aprovar a volta das coligações proporcionais, que é o maior retrocesso, né, você não acha? Ou cedíamos nesse ponto, ou passaria o distritão. Portanto, na ética do mal menor, derrotamos o distritão e voltamos às coligações. Sim, porque eles acabam que podem de novo se coligar, né? Até a eleição do ano passado, ela foi a primeira que não tinha mais possibilidade de coligação, mas eles precisariam ter muito mais densidade social, porque passariam a depender apenas da contribuição dos seus filiados. Não receberiam mais dinheiro público do fundo partidário. Então, todo mundo se assustou demais. E isso valeria pela primeira vez agora numa eleição nacional em 2022. Isso foi instituído... E só para acrescentar, né, Frazão, isso foi instituído como uma maneira de combater a fragmentação partidária, né, exatamente, no Congresso Nacional, e melhorar essa representação, né, que os partidos pudessem ter, digamos, uma agenda melhor, né, perante
aos eleitores, né? Diga, Vera. Essa coligação, que a gente escuta muito da leitura política, né? Que é um grande retrocesso voltar à coligação proporcional, porque essas coligações a gente sabe que elas são formadas só ali em época de eleição, como o Frazão falou, para que os partidos sobrevivam ali, né? E tenham acesso a tempo de televisão, de rádio, acesso a recursos públicos. Acabou a eleição, se desfaz essa coligação, uma coisa casuística mesmo, né? Essa reforma aprovada pela Câmara não vai impedir os partidos de continuarem se proliferando. Assim, hoje temos 33 partidos, né? Ao invés de impedir isso, não. A volta das coligações permite que se mantenha um grande número de partidos em funcionamento, mesmo sem tendo uma representação, uma atuação no Congresso. É isso, eu acho que esse é o principal ponto, que eu acho que é uma maneira importante da gente fechar essa reflexão aqui. Apesar de ter o segundo turno, houve um certo acordo e consenso na Câmara, mas agora toda a pressão se transfere ali para o Pacheco e para o Senado para saber se eles vão ser, digamos, abertos a todas essas mudanças ou vão freá-las ali no Senado Federal. Lembrando também que a coligação abre também espaço para o tal efeito tiririca e é o tipo de modo de voto no legislativo que menos protege o voto do eleitor. Então, se tem um sistema que tira a autonomia do voto, do seu voto que está nos ouvindo, é esse de coligação. Bom, assim fechamos esse segundo bloco aqui do nosso Poder em Pauta com Felipe Frazão, Vera Rosa, os dois estão em Brasília e batendo esse papo aqui com a gente, nosso encontro quinzenal. E vamos entrar um pouco agora na relação do Legislativo com o Executivo, com o presidente Jair Bolsonaro, que colheu derrotas importantes ao longo da semana, mas a principal delas, sem dúvida nenhuma, foi o voto impresso enterrado ali na Câmara dos Deputados. Vera Rosa, e aqui tem dois aspectos. Um é a maneira como se comportou a Câmara, não passou o voto impresso, mas teve mais votos favoráveis do que contrários. É importante se registrar isso. E o outro aspecto, que é o Bolsonaro não aceitou a derrota como havia prometido Arthur Lira. Vera. Exatamente. Essa votação muito esperada foi na terça-feira, né, no dia em que houve aquele desfile de blindados aqui na Praça dos Três Poderes, né, que foi interpretado como uma ameaça, embora Exército, Marinha Aeronáutica dizendo que não, que isso já estava programada, essa operação, mas foi no mesmo dia, né? Foi pela manhã, a votação foi à noite, mas enfim, e foi um fiasco, né, Manuel? Porque os blindados ali, uma coisa, pouquíssima gente ali assistindo, pouquíssimos tanques, não são bem tanques, né, Frazão? São blindados, mas enfim, a gente chama de tanques. Popularmente é tanque, blindado, o tanque é o blindado de ataque, né, o carro de combate, mas tem outros tipos também, né? E naquele dia, à noite, a Câmara derrubou a proposta de emenda constitucional que estabelece o voto impresso. A proposta de emenda à Constituição foi rejeitada. Realmente, como você disse, teve mais votos ali do que os próprios líderes imaginavam, e o governo até comemorou isso, né? Porque hoje, por exemplo, até o presidente Bolsonaro disse, ganharam, mas não levaram. E continua dizendo que a eleição de 2022, sem uma auditagem, uma comprovação do voto, registro do voto, né, impresso ali, vai ficar sob desconfiança. Continua com o mesmo discurso, apesar de ter combinado com o presidente da Câmara, Arthur Lira, que se perdesse a votação, que ia ficar, aceitar o resultado, mas não. Agora, o que pode ter ocorrido, não tenho provas que eu vou falar aqui. Não tenho prova, deixe bem claro, mas eu não furto do meu direito de opinar. E o próprio Arthur Lira, segundo a nossa apuração, ele atuou ali ligou ali para alguns líderes e pediu voto contra, viu? Apesar de ser aliado, o Centrão ali se dividiu. O Lira pediu voto contra, por quê? Porque ele não queria parecer
Ele queria dar uma imagem assim de não há vencidos nem vencedores, ele sempre falou isso. E ele queria abrir um canal com o Supremo, entendeu? Com o Supremo, com o TSE. Se o voto impresso ganhasse, estava enterrada essa possibilidade, né? Não teria... Ele acha, o Lira ainda, que é possível restabelecer ali o diálogo entre os poderes. Mas, para isso, o voto impresso precisava perder, né? Aquela votação precisava ser... O governo precisava perder. O presidente tinha se comprometido a não acirrar mais os ânimos. Mas não, continua na mesma toada. A gente acha que isso é uma estratégia de campanha para dizer que é vítima do sistema, construir uma narrativa, caso ele venha a perder a eleição de 2022, né? Ele diga, ele possa ter uma narrativa ali para dizer, olha, eu avisei, né? Era fraudado. Não tem prova nenhuma de fraude. Né? Não apresentou até agora prova nenhuma. As urnas eletrônicas existem há 25 anos, sempre funcionaram muito bem. Frazão, eu quero te ouvir mais. Eu sei que você acompanha também esse lado das Forças Armadas ali, como foi essa terça-feira, quando esses blindados fizeram esse desfile bélico ali por Brasília, na esplanada dos ministérios, foram entregar o convite ao Bolsonaro. Quero te ouvir mais esses bastidores do meio militar, né, esse constrangimento militar, enquanto o presidente continua, como destacou a Vera, continua com a retórica de que o exército tá do lado dele como se o exército fosse uma força política. Acho que isso confunde muito, traz um clima de tensão para o país e de tensionamento para a estabilidade democrática no país. Na terça-feira, me parece daqueles dias que podem entrar para livros de história, e eu não vivi os anos 70, mas muitas pessoas me disseram que lembrou em certos momentos como se o Brasil voltasse aos anos 70, aos anos da ditadura por aqui, Frazão. A imagem, sobretudo, né, Manuel, do que a gente vê nos livros, ou vê nos registros históricos, né, do aparato militar aqui em Brasília, circulando. Muita gente lembrou do general Silvio Frota, num cavalo, também às vésperas da votação das diretas, de soldados perfilados. Lembraram muito desse episódio também. E no meio militar, houve muito constrangimento. Essa ideia, ela surge. Eu conversei com algumas pessoas que estão diretamente envolvidas nessa operação. Existe uma operação que se chama Formosa, e é Formosa porque ela é feita em Formosa, Goiás, que é uma cidade aqui próxima do Distrito Federal, e ela existe há muito tempo, é um campo de treinamento do Exército que é emprestado há vários anos para a Marinha do Brasil. Para a Marinha, para os fuzileiros navais que atuam em terra, né, da Marinha, apesar de serem da Marinha, os fuzileiros navais fazendo treinamento de tiro real. É uma área muito grande, a Marinha não dispõe de outro espaço para isso, e faz aqui em Brasília, desde o fim dos anos 80. E sempre houve, anualmente, isso faz parte do calendário, já estava agendado. Pelo que eu apurei, o comandante da Marinha, que é o almirante Almir Garnier, que tem a mulher e o filho também em cargos no governo, e ele estava há muito tempo já empregado no governo federal em cargos de gabinete, não mais no comando da tropa. Ele passou os últimos anos, os últimos governos no Ministério da Defesa, sempre assessorando os ministros em cargos muito relevantes. Era secretário-geral do Ministério da Defesa até recentemente. Ele quis fazer um aceno, propôs ao ministro Braga Neto, e isso foi levado ao presidente. O presidente, claro, adorou, né? Porque sempre há um dia nessa operação de treinamento para convidados, para autoridades irem lá ver, e vai ser na próxima segunda-feira, dia 16. E eles quiseram fazer isso com o Bolsonaro para melhorar a interlocução da Marinha, que estava perdendo um pouco de espaço também, estava temendo perder verbas, possivelmente no orçamento do ano que vem, porque o Ministério da Defesa está muito verde-oliva. A Marinha estava reclamando disso. A gente fez uma matéria no Estadão mostrando essa situação. E ele fez esse aceno para o presidente, só que ele não combinou com os outros. E ficou um pouco... começou a sofrer bastante crítica, Emanuel. Eu conversei com o general Paulo Chagas, que já está na reserva e pode falar abertamente. Ele falou que isso é uma situação ridícula, que ele falou assim, foi um tiro no pé do Bolsonaro, resta saber se foi um tiro no pé dado pelo próprio ou por algum iluminado. Ele falou assim, o iluminado seria o comandante da Marinha, no caso, né?
e mostrou, apesar desse constrangimento, houve uma mobilização, e o que eles fizeram foi desviar esse treinamento para um fim político, que foi fazer uma exibição, um aceno do poderio da Marinha, das suas capacidades, né, com os seus blindados, do lado do Congresso, e calhou que foi justamente na votação do voto impresso, que já era para estar votado, né, naquela altura, mas como foi sendo adiado, a pedido do governo, adiado e levado para o plenário pelo Arthur Lira, isso acabou caindo no mesmo dia, e a operação para manter o Bolsonaro determinou manter, né, que se mantivesse essa operação e que se realizasse na terça-feira, como foi feito na terça-feira passada, apesar de muito constrangimento, porque foi, de fato, soou como uma intimidação ao Congresso, e o Congresso deu a resposta. Essa operação, ela joga de novo as Forças Armadas numa situação de estar sendo manobrada pelo presidente, né? Como o presidente voltou a ser instrumentalizada politicamente, né? Tanto que hoje o presidente, numa formatura da FAB, da Força Aérea Brasileira, e de brigadeiros da FAB, né, e de generais de exército, diz que as Forças Armadas dão apoio total ao seu presidente, e ele vai a uma formatura do Exército nessa quinta-feira, e no sábado vai de novo para mais um evento na formação da Academia Militar das Agulhas Negras, lá em Resende, no Rio de Janeiro. Vai de novo com o comandante do Exército, com o ministro Braga Neto, fazer o que ele sempre fez, a vida política dele toda, desde que era vereador e deputado federal, que é visitar quartel. É uma agenda, o presidente está com uma agenda de campanha, né? É motociata, passeata de moto e visita quartel. É o que ele mais tem feito e vai continuar fazendo. Esse foi um pouco do resumo agitado dessa semana na política brasileira. Ainda tem muitos desdobramentos que vamos acompanhar a partir da semana que vem também, né? E principalmente isso da reforma, os novos passos do Bolsonaro, mas também a reforma eleitoral, que terá segundo turno na Câmara e depois vai ao Senado. Vamos acompanhar tudo. Foi muito bom reencontrar vocês aqui nesse Poder em Pauta, nosso encontro quinzenal. Agradeço a Vera Rosa. Obrigado, Vera. Obrigada, Emanuel. Obrigada, nossos ouvintes. E agradeço ao Felipe Frazão. Obrigado, Frazão. E o prazer é meu. Obrigado pela audiência de todos. Um abraço. E o Frazão, que antes da gente começar a gravação, lembra uma coisa importante, até para a gente comunicar a nossa audiência: a gente deixa para gravar esse podcast para que ele fique o mais quente possível. Então a gente está aqui na noite desta quinta-feira gravando esse bate-papo para depois chegar aí na sua sexta-feira o mais quentinho possível. É isso, é bom frisar isso também. Obrigado por ter lembrado isso, Frazão. Um abraço para vocês, gente. Até a próxima. Um abração, Emanuel. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. E este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, dia 13 de agosto de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim, na produção e edição Gustavo Lopes. A montagem é de Moacir Biasi. O editor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Escreva pra gente, podcast@estadão.com. Um abraço para você, um excelente fim de semana e até mais.